Assinar com a Sauber foi um erro para Bortoleto? É isso que muita gente está falando, principalmente após uma entrevista nessa semana de Valtteri Bottas, em que ele afirma que assinar com a Sauber foi um dos piores erros da sua carreira. É isso que a gente vai falar nesse vídeo, explicar o que aconteceu nas sessões de pós-temporada e mais do que isso, o que todo mundo tá falando sobre Gabriel Bortoleto. As sessões de pós-temporada aconteceram ontem mesmo e aqui no canal a gente fez uma cobertura muito interessante contando o que aconteceu, pelo menos até a sexta hora, explicando quais são as expectativas do Brasil para a Fórmula 1. Claro que a gente não chegou a falar o que aconteceu até o final da sessão. Gabriel Bortoleto foi superado depois por Nico Hülkenberg, o que não demonstra basicamente nada. Os testes de pós-temporada são apenas testes para os pilotos se acostumarem com como funciona a Fórmula 1 e também levarem dados para dentro de casa. Então, resultados como voltas rápidas, ritmo de corrida, isso não vale muito para esses testes pós-temporada não. Mas ainda assim, todo mundo falando que o desempenho dele foi muito satisfatório, extremamente positivo, e ele mesmo chegou a falar que foi muito interessante para ele já começou a se adaptar melhor com o carro e as expectativas são altas. Mas não apenas isso. O próprio Nico Hülkenberg, que será o futuro companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto no ano que vem, também chegou a contar que para ele os testes foram extremamente promissores. Ele conseguiu entender um pouco melhor como funciona o carro, já está conseguindo compreender o que ele pode ou não melhorar no carro da Sauber e para o ano que vem ele já tem certa expectativa no que fazer com esse veículo. Algo que me preocupou um pouco foi que a Sauber foi a equipe que menos teve quilometragem durante todo o teste de pós-temporada, principalmente por conta de Nico Hülkenberg. Ele andou muito menos do que Gabriel Bortoleto, que foi um dos pilotos que mais andou ali durante toda a terça-feira, mas ainda assim Nico Hülkenberg é conhecido por ser o piloto mais inteligente da Fórmula 1 e mais capaz de fazer ajustes no carro. Então pode ser que essa baixa quilometragem não signifique tanta coisa na hora de receber dados e entender como funciona a dinâmica do carro. Agora, a gente sabe, a equipe Sauber é o pior carro do grid, ou pelo menos era o pior carro do grid até pouquíssimos GPs atrás. Faz poucas corridas que a equipe conseguiu conquistar os seus primeiros pontinhos do campeonato e se livrar daquela sina de não conseguir receber praticamente nada ao final do ano no campeonato de construtores. Ou seja, para muita gente é basicamente um tiro no pé estar na Sauber nesse momento. E para o próprio piloto finlandês, o Valtteri Bottas, foi um dos maiores erros da carreira dele. Mas será que também é para Bortoleto? Bottas chegou a falar que a equipe Sauber, a princípio, tinha vários planejamentos, vários projetos, principalmente por conta do antigo chefe de equipe, que era Frederic Vasseur, que hoje é chefe da Ferrari. Valtteri Bottas diz que chegou a ir para a Sauber por conta dele especificamente, que negociou com o piloto finlandês e disse que existiam projetos sólidos para que a equipe voltasse a vencer, como fazia há algumas décadas atrás. Valtteri Bottas confiou e depois Frederic Vasseur foi chamado para a equipe Ferrari, onde hoje ele é chefe de equipe. E a partir dali, a Sauber desandou na Fórmula 1. Bottas chegou a falar na entrevista que ele chegou a ter algumas oportunidades para ir para outras equipes, como a própria Williams, mas preferiu a Sauber em si por conta de todas essas promessas. E por isso ele disse que foi um dos maiores erros da sua carreira. Mas justamente essa entrevista de Bottas está fazendo com que muita gente pense que também é o maior erro de Bortoleto na Fórmula 1. Mas vamos colocar os pés no chão. Esse vídeo aqui é óbvio que é uma análise bem detalhada sobre essa questão, onde eu vou trazer tudo de mais importante para vocês entenderem. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Vamos entender tudo sobre esse assunto. Definitivamente, Gabriel Bortoleto estará na Sauber a partir do ano que vem. Mas vale lembrar que as circunstâncias são muito diferentes do que aconteceu com Valtteri Bottas. Frederic Vasseur não é o chefe da equipe, hoje nós temos outro chefe, que é o Mattia Binotto, que era antigo chefe da Ferrari, o que significa sim que ele tem uma boa experiência em uma equipe grande, ele já tem várias experiências também de títulos mundiais na Fórmula 1, por mais que ele não estivesse como chefe de equipe, o que também não acontece muito bem hoje. Hoje o chefe de equipe, vamos dizer assim, é um cargo descentralizado na Sauber. O próprio Mattia Binotto é um dos diretores da equipe como um todo, o que significa que já é uma posição bem diferente para Gabriel Bortoleto. Mas como se isso já não bastasse, para o ano que vem Bortoleto entra na equipe, não como equipe Sauber em si,
mas já como um time Audi, mas sem o rebrand, o que significa basicamente o seguinte: a marca Audi já comprou a Sauber. Já está tudo pronto, eles apenas não estão utilizando a sua marca no carro. Ou seja, a tendência é que o carro do ano que vem já tenha uma equipe robusta e muito bem organizada para fazer o campeonato de 2025 e 2026. E mais do que isso, a partir de 2026, Bortoleto estará na equipe propriamente dita da Audi. Isso significa muita coisa, já que a Audi tem um passado, um histórico muito importante no automobilismo mundial, um histórico extremamente vencedor em praticamente todas as categorias que ela passa. É óbvio que existem sim várias crises financeiras que estão acontecendo ao redor do mundo, o que pode prejudicar de certa forma o desenvolvimento da Fórmula 1, mas já existe uma certa tendência à diluição das ações da Audi, que já começou a acontecer no GP do Qatar. O país do Qatar comprou parte da Audi, como muita gente já sabe, e isso nos mostra que existe sim uma tendência de investimento nessa equipe por parte de capital externo à marca alemã. O que significa basicamente o seguinte: por mais que exista uma crise financeira, a tendência a médio e longo prazo é que ela consiga lidar bem com essas finanças e não apenas desistir do projeto da Fórmula 1, como tem falado os maiores diretores da marca alemã. A verdade é que no fim das contas, Gabriel Bortoleto, que já foi muito elogiado por outros chefes de equipe que ele já teve, como o próprio chefe da equipe invicta da Fórmula 2, tende a conquistar boas coisas com a equipe alemã na Fórmula 1. O time da Audi tem boas expectativas para os próximos anos, provavelmente no ano que vem deve começar o ano melhor, já que ele pôde desenvolver o carro de 2025 nesse ano de 2024 e depois deve desistir do carro do ano que vem para focar especificamente no novo regulamento da Fórmula 1 que começa em 26. Ou seja, ano que vem deve ser um ano de adaptação mesmo para Bortoleto, 26 começa ali a disputar um pouco mais o meio do grid. Enfim, a tendência é que, médio e longo prazo, a Audi dê bons frutos e não será o maior erro da carreira de Bortoleto, como muita gente tem falado por aí. E mesmo se for, se não tivesse sido uma boa escolha, Bortoleto tem grande talento, muita gente já está falando sobre ele, muita gente já está afirmando que ele vai conseguir se colocar num bom lugar da Fórmula 1, e isso é uma certeza. Se a Audi não der certo, ele vai para outra equipe melhor, e é assim mesmo que os maiores pilotos da Fórmula 1 fazem. Lembra do Russell, que ficou muito tempo na Williams para depois ir para a Mercedes? Pois é, essa pode ser a mesma história também para o próprio Bortoleto. Mas como eu sempre falo, essa é a minha opinião, analisando todos os fatos. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e se você tiver gostado dessa camiseta aqui, camiseta da Ferrari, se você for um torcedor ali, um tifose, não perde a oportunidade. O link tá aqui embaixo na descrição para você comprar agora a sua, e com o cupom DRIVE10 você consegue mais 10% de desconto em qualquer camiseta do site. Menos de R$100 você fica trajado para torcer para a sua equipe do coração ou para o seu piloto do coração. Não perde essa oportunidade, entra no link aqui embaixo e utiliza o cupom DRIVE10 agora mesmo.